Pessoal, uma nova pesquisa IPEC TV Globo sobre a disputa presidencial foi divulgada nesta segunda-feira. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera com 44% e em seguida vem Jair Bolsonaro do PL, 31%. Ciro Gomes, PDT, 8%, Simone Tebet, MDB, 4%. O candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila, teve mesmo patamar alcançado por Soraya Tronic, do União Brasil. Brancos e nulos somam 6, não souberam ou não responderam 5, margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Também foi divulgado o cenário de segundo turno. Essa mesma pesquisa saiu há instantes entre Lula e Bolsonaro. Lula tem 52, Bolsonaro 36, brancos e nulos 9, não sabem 3. Na resposta espontânea, na qual não são exibidos para os entrevistados os nomes dos candidatos, os números de Lula e Bolsonaro seguem próximos da estimulada, aquela que a pessoa recebe um cartãozinho dizendo, olha, são esses aqui que estão disputando. Nesse cenário, o petista está com 42, cenário não estimulado, certo? Contra espontâneo, contra 30 de Bolsonaro. Ciro Gomes chega a 5, Simone Tebet a 2. O levantamento ouviu 2.152 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro e foi registrado no TSE sob o protocolo, um número enorme aí, deixa eu ver se eu consigo enxergar, 00922-2022. A gente precisa disso também, por causa de razões jurídicas, você que mexe com isso profissionalmente, tem que dar esses números todos aí. Uma coisa, essa legislação pede, ela pede. Se o quanto que era necessário, é algo a ser debatido. Bom, então, WW. O WW cumpre a lei. Estamos de acordo com a legislação. Legalista, né? Total. Legalista e garantista nesse sentido. Segunda grande risada da Thaís Arbex essa noite. Tá fazendo bem para você estar falando sem parar desde as 6 horas da tarde. Para quem não sabe, vou fazer um disclaimer aqui. O William Vac é muito ciumento. E possessivo. E aí, quando a gente participa de outros programas, ele fica muito bravo. Ciumento e possessivo, com orgulho. Vamos lá, vamos ao sério. Renato, aparentemente, eu estava me referindo a essa, digamos, possibilidade, gostaria de ouvir a sua avaliação. Ambos os líderes estão muito perto daquilo que eles conseguem atingir, o teto de serviço, digamos assim. Corresponde? Super corresponde, o que significa dizer que eles dificilmente mudarão esse cenário, né? Se a gente for olhar pelo último IPEC que você acabou de dizer, William, o que a gente vê? Que o Lula sobe 2 pontos e o Bolsonaro sobe 1 ponto percentual entre o espontâneo e o estimulado. Por que isso é tão importante? Porque o voto espontâneo é o que talvez seja o melhor indicador de voto consolidado. Melhor, inclusive, do que você pergunta, você pode mudar de voto ou não. A pessoa que declara espontaneamente que já vota num candidato, raramente muda de opinião. Isso, em geral, quando você tem queda na intenção de voto no estimulado, é porque o espontâneo estava muito longe do estimulado. Você tinha um gap gigante, como acontece com o Ciro Gomes, por exemplo, né, em que você tem uma distância grande do estimulado para o espontâneo. Isso não ocorre nesse grau de consolidação de voto. Qual é a diferença, Willi? Que quando a gente vai calcular para o segundo turno, o que nós vimos é que o Lula cresce um pouco mais no segundo turno do que o Bolsonaro cresce. Se essa realidade não mudar, dificilmente nós teremos uma alteração de cenário considerável no segundo turno. Esse seu se não mudar é importantíssimo que as pessoas guardem na cabeça. Volta e meia a gente é confrontado com essa argumentação que faz parte de uma das táticas político-eleitorais, que é desacreditar as pesquisas, que são ferramentas profissionais importantes se souberem serem tratadas profissionalmente. Thaís, o que não tem grande diferença entre o que a gente tem ouvido nas diversas pesquisas divulgadas até aqui. O que isso está impondo em termos de tática político-eleitoral às campanhas? Se é que elas estão alterando algo ou não? William, boa noite. Bom estar de volta aqui com o WW. William, vou começar pelo QG do presidente Jair Bolsonaro. Tem ali uma percepção e às vezes uma crença de uma parte da campanha de que as pesquisas não são levadas a sério. Eles vivem dizendo que
internamente, as pesquisas internas mostram outros cenários, em que o presidente Jair Bolsonaro já estaria empatado com o ex-presidente Lula. Tanto que a última projeção não confirmada é de que, na virada do mês, Bolsonaro poderia estar tecnicamente empatado com Lula. Só para eu entender, na virada de agosto para setembro ou setembro para outubro? Agosto para setembro. De agosto para setembro. Obrigado, foi dúvida minha. Por isso que eu falei não confirmada. Havia essa expectativa, eu vi isso há 2 semanas, de que houvesse o X, eles até classificaram assim, Bolsonaro subindo. Mas há uma preocupação dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro, e aí é que eles mostram que, de fato, eles levam as pesquisas a sério, que é no que diz respeito à rejeição de Bolsonaro. Nessa IPEC divulgada agora, deixa eu só conferir o dado para não errar. Foi para 49%. Na anterior estava 47%. Cresceu dentro da margem de erro? Cresceu. Mas há um trabalho bastante forte dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro para tentar diminuir essa rejeição para menos de 45%. E o que a gente vê de uma semana para outra, comparando pesquisa com a mesma pesquisa, é que esse número, ao contrário, aumentou, não diminuiu. Bom, nós estamos diante de uma conclusão óbvia. Temos uma eleição decidida, Raquel? William, não dá para afirmar esse tipo de coisa, né? Eleição muda até na véspera da eleição. A pesquisa é sempre retrato. Mas a pergunta está parada no ar. O Renato está olhando todos os quadros dele lá agora, naquele fabuloso tablet. Mas a gente só vai saber isso depois de abertas as urnas. Eu estava olhando aqui, William... Eu também acho. Até alguém falou do conselheiro Acácio, as consequências vêm depois. A gente só sabe do jogo quando ele termina. Mas... dados os elementos, para onde a gente vai? A gente viu nas últimas semanas 3 estratégias do presidente Jair Bolsonaro para tentar alavancar os votos dele. As benesses eleitorais, o aumento do Auxílio Brasil. 2, intensificar a campanha no Sudeste. E assistimos um crescimento importante de Tarcísio de Freitas, o candidato dele ao governo de São Paulo. E 3, a ofensiva entre os evangélicos com Michele Bolsonaro. Aí fui pegar esses recortes aqui na pesquisa do IPESP. Entre quem recebe o Auxílio Brasil, o movimento é muito pequeno. Lula cai de 52% para 50%, Bolsonaro também cai. Diferença de Lula para Bolsonaro é 50% em um, 27% no outro. Parece que, por enquanto, por esta pesquisa, não surtiu efeito. Aí você vai olhar a região, né? Vamos para a região Sudeste. Lula tinha 39% das intenções de voto na última pesquisa, subiu para 41%. Bolsonaro tinha 33%, caiu para 30%. Segundo esta pesquisa, a despeito do crescimento de Tarcísio, Bolsonaro ainda não cresceu. E, por fim, o recorte por religião. E a diferença continua praticamente a mesma. Lula tem 46% das intenções de voto, aí estou com a informação errada. Aqui surte efeito, né? Bolsonaro tem 46% das intenções de voto e Lula 27%. Então, entre evangélicos, foi o que você acabou de dizer. Das 3 estratégias que Bolsonaro tentou, só uma surtiu efeito. Não é suficiente. Não é suficiente, William. Eu tive com o Temer semana passada aqui em São Paulo, falando sobre isso, sobre esse cenário estável aí há muito tempo, perguntando para ele. Consolidado, né? Como a gente queira demonstrar. Ele trouxe uma percepção que é preciso considerar o imponderável. Que o imponderável acontece parece nas uma eleições. Contradição em termos, mas não é. Nós temos que considerar aquilo que a gente não sabe. Isso. Não, ele citou a facada. Certo. Do Bolsonaro, né? Tentativa de assassinato em 2018, ele citou o acidente do Eduardo Campos em 2014. Ele falou, pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça tudo, inclusive nada. Tudo coisa trágica. Mas assim, tem 2 meses ainda até o segundo turno, considerando que a eleição vai para o segundo turno, e essa pesquisa diz que vai. Pode acontecer muita coisa. Agora, que há um cenário de favoritismo do Lula, há um cenário de favoritismo do Lula. Isso significa que ele está eleito? Não significa que ele está eleito. Significa que as chances dele ganhar, todas as pesquisas dizem isso, são muito maiores. Eu gosto, cobrindo a eleição
20 anos, menos que você. Obrigado. Ô, William, eu gosto muito da última semana. Eu fiz 70 semana passada. Pode. A gente sabe. Eu gosto muito A minha percepção sempre foi que as eleições sempre foram decididas na última semana. E que a pesquisa que vale é a da boca de urna, porque ela vai ser a mais facilmente comparada com a abertura das urnas. Vamos inverter essa questão um pouco, passar para o Renato. Renato, qual é o espaço que existe, olhando para esses números, para ter a esperança de fortes alterações no que a gente vem observando com certa regularidade? Talvez por eu ser muito mais novo que o Caio, eu tenho um pouquinho mais de responsabilidade nas minhas análises. Aqui, vamos lá. Essa eleição com um menor número de pessoas que não tem candidato nenhum, de não votos. Tá? Nós estamos falando desde o quê? Desde 89? Desde 2006. 2006, okay. Desde 2006. Vamos lá, se todas essas pessoas passassem a votar no Bolsonaro magicamente, todas elas, nós teríamos aí o presidente Jair Bolsonaro com algo como 9 milhões de votos a mais. Isso não tiraria do Lula, se todos os não votos fossem para o Bolsonaro. Lula tem hoje 19 milhões e meio de votos a mais pelo agregador CNN, 19 milhões e meio de votos a mais do que Bolsonaro. Ou seja, se Bolsonaro cresce tudo isso, ainda tem 10 milhões de votos que Lula teria que tirar, que o Bolsonaro teria que tirar do Lula ou de todos os outros candidatos menores, todos os outros candidatos de terceira via. Sendo que todas as pesquisas têm mostrado, nos recortes, que a maioria absoluta dos candidatos de terceira via vota no Lula, não no Bolsonaro. Né? Então é muito difícil, em condições normais de temperatura e pressão, e nós falamos isso no WW há mais de 10 meses, quase desde da estreia do programa de domingo, que é verdade, o imponderável acontece, mas cabe a nós, como analistas, trabalhar em cima dos dados que estão à disposição. Em outras palavras, não há onde pescar. Acho muito difícil. William, nós fizemos um levantamento aqui exclusivo para o WW. Quais são os maiores grupos de indecisos? 22% das mulheres estão indecisas. 21% dos jovens de 16 a 24 anos. 19% de até 2 salários mínimos. E uma indecisão maior na região sul do país, na região sudeste, em Minas e as donas de casa. São recortes, alguns deles múltiplos, né? Mas recortes bastante. Quais são os grupos menos indecisos? Né? Ou seja, que tem o maior grau de consolidação. Esses números são pelos recortes do Datafolha. Tá? Nós temos homens, 25 a 34 anos, os mais ricos, os do Nordeste, que são quem garantem na prática a maior intenção de votos para o Lula, né, tá na região nordeste do país. E os empresários, que numericamente representam muito pouco do total do eleitorado. Ou seja, o Lula tem no colégio eleitoral, que é o segundo colégio eleitoral do país, a segunda região com o maior número de votos, que é o Nordeste do país, onde o ex-presidente Lula tem 20 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro, a região do país com os votos mais consolidados. Dos 10 estados de maior colégio, que representam o maior colégio eleitoral, Lula ganha em 8 e empata em 2, no Paraná e no Rio de Janeiro. Precisaremos de muitas condições, além da temperatura e pressão, para conseguir mudar esse cenário. Precisaríamos de um tremendo imponderável incapaz de ser imaginado até... Mas bate com tudo que a gente está dizendo. A gente está dizendo, Lula é favorito. Mas a eleição não acabou. Claro que não, imagina. Não é? Ninguém arrisca agravar. Não é? Mas a minha provocação em condições normais de temperatura e pressão. E eu vou dar uma do mestre William Vac aqui, provocá-los. Vocês acreditam que em condições normais de temperatura e pressão esse cenário muda? Olha, eu acho que só tem uma chance para o Bolsonaro, por tudo que eu tenho ouvido de várias pessoas com quem eu converso. É ele mudar o tema da eleição. Se ele conseguir transformar essa eleição numa espécie de novo julgamento do Lula e colocar o eleitor como júri
e mudar esse foco, aumentar a rejeição do Lula. Mas ele tenta fazer isso, né? E recuperar esse voto que foi dele em 2018, ele tem uma chance. Agora, eu não vejo uma outra estratégia para ele que não seja essa. E é uma estratégia muito difícil, porque esse não é o tema central da eleição neste momento. Agora, os dados econômicos estão melhorando, enfim, ainda é a provocação é complicado de fazer excelente. uma aposta. A provocação é excelente, Renato, porque obriga nós, profissionais de reportagem e de política, a pensar de outra maneira, a inverter a sua provocação e formulá-la da seguinte maneira. Thaís, as estratégias refletem até aqui o que é a constatação do profissional de pesquisas, ou eles estão, digamos, ignorando o que parece, de acordo com o relato do profissional de pesquisas, tão óbvio? Eles têm que mudar o que estão fazendo. William, vou pegar o fato do dia para tentar responder essa pergunta. O fato do dia, a decisão do ministro Edson Fachin de restringir acesso a armas e munições, derrubando decretos do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu durante todo o dia uma ofensiva bastante crítica de aliados do presidente Jair Bolsonaro à decisão de Edson Fachin. Os filhos do presidente muito intensamente nas redes sociais. E aí, por que eu trouxe esse fato? Porque, olhando para ele, a gente vê que, pelo menos, a campanha está perdendo um dia, e eu falo perdendo de propósito, discutindo um assunto que não lhe traz voto, que não faz com que ele saia da bolha que ele já está. Porque, afinal de contas, esses decretos são do ano 1 do governo dele, foram feitos cumprindo promessas de campanha, falando com aquele eleitor que ele já conversava, e aí bater nisso não me parece que vá trazer nenhum efeito na pesquisa eleitoral. Para além do fato, é claro, de que se a gente vira para o indeciso, pode, na verdade, prejudicar, porque já há medições mostrando que grande parte desses indecisos não é afeito à questão, ao tema do desarmamento, do armamento, desculpe. Não, mas aí eu acho que era uma questão, desculpa, de ser o fato do dia. Eu não creio que armas vão virar o tema da campanha do Bolsonaro. Então, acho que ele aproveitou bem, mas ali... A gente está no meio de uma campanha eleitoral há 26 dias. Sim, então, sim. Se a estratégia é colar no PT o antipetismo, você pode trabalhar isso, mas assim, esse tema das armas, mas você não pode esquecer a sua estratégia eleitoral. Sim, sim. Hoje, por exemplo, a gente não viu ofensivas muito claras em relação a esse tema que a Raquel Mas eu estou colocou, vendo a estratégia do antipetismo como central há 10 dias e acho que vai intensificar e num segundo turno acho que vai ser mais forte ainda, a ponto de parecer que a gente vai estar em 2018. Caio, mas 15 dias depois, o presidente perdeu 2 semanas. Sim, se a estratégia... Que as alterações da pesquisa não mudaram. Sim, Exato, era isso que eu ia falar. Com certeza. Sim, eu só estou dizendo que eu não creio que o tema das armas vai virar o tema da campanha. Eu acho que ele aproveitou um fato do dia ali para entrar e fazer a crítica e fazer aquele aceno 2 dias antes do 7 de setembro. O fato de, em 15 dias, não ter mexido significa que o antipetismo já não é mais a grande estratégia eleitoral. Está precificado. Agora, para onde corre? Então, para onde o sujeito corre? Mas olha esses dados de rejeição. 49% das pessoas rejeitam Bolsonaro e 36% rejeitam Lula. É uma rejeição alta do Lula. O que o Bolsonaro precisa? Aumentar ainda mais essa rejeição do Lula. É claro que ele vai continuar batendo nisso. Será que vai colar? A gente não sabe. Agora, ele também precisa reduzir a rejeição dele. Você disse que está precificado o ataque ao Lula? Está precificado. Há muito tempo que toda a militância bolsonarista ataca o ex-presidente Lula. Sem entrar no mérito, efetivamente, dos ataques. Não. A questão é saber se a estratégia está funcionando ou não. Objetivamente, aumentou pouco. Dependendo da pesquisa, o máximo que aumentou da rejeição do Lula foi de 6%. Se a gente voltar aos números que a gente acabou de falar, dos grupos dos indecisos, os grupos dos indecisos são as mulheres, o maior número, as donas de casa, né, e os
os mais jovens. São os 3 grupos com maior rejeição ao porte de arma. Eu entendo e concordo com o Caio de que dificilmente, lendo pesquisa, a estratégia bolsonarista, não a base bolsonarista, mas a estratégia bolsonarista vai colocar o tema da arma em campanha. Mas a estratégia petista pode. Se eu fosse estrategista do Partido dos Trabalhadores, eu falaria, porque isso é o que aumenta a rejeição do bolsonarismo entre as mulheres, entre os mais jovens e entre as donas de casa, que é o medo que elas têm que o filho encontre uma arma em casa, ou seja, tem uma bala perdida por conta do aumento do armamento da população. Então, exatamente o eleitor que o Bolsonaro precisa reverter o voto, e os segmentos com maior índice de indecisos são os mais refratários ao tema da arma. Para arredondar a nossa conversa, vocês estão dando excelentes, preciosos conselhos aos marqueteiros. Espero que eles estejam acompanhando. De graça. Então, tem sempre um preço no almoço, né? Mas, enfim, vocês estão dando preciosos conselhos. Espero que eles estejam assim, porque são conselhos profissionais, desvinculados de paixões pessoais. Dá para perceber claramente. Então, a pergunta final é a seguinte. Começando por você, Thaís. Se parece ser, digamos, um consenso nesse momento da nossa conversa, que as estratégias político-eleitorais do Bolsonaro não estão funcionando, ele é vítima de si mesmo? Caramba, William. É vítima de si mesmo. Porque... Eu adoro fazer analista duvidar. Porque tudo que a gente... Vou recuperar aqui as conversas, que a gente ouve na campanha, que há eu não sei se dá para chamar de embate, mas há uma divergência ali de quais caminhos seguir. E que o presidente Jair Bolsonaro é muito refratário a sugestões de marqueteiros. Ele não gosta dessa figura, ele não gosta, não estou personificando em ninguém, estou falando da figura em si, do marqueteiro em si. Ele gosta de seguir os instintos, ele defende muito que a campanha tem que ser como a de 18, que foi... na avaliação dele orgânica, né, nas redes sociais, é claro que considerando o fato que ele teve muita exposição a partir da facada. Então, há ali quase que diariamente um poder de convencimento, né, do presidente. Presidente, não fale mal do Supremo Tribunal Federal. O ponto que você colocou é excelente. E é a minha pergunta. O Bolsonaro é vítima do próprio instinto, Raquel? Eu acho que sim, William, porque ele tem 2 missões duríssimas. Aumentar a rejeição do Lula, que isso eu acho que ele pode até conseguir. A despeito do Renato estar falando que ela está precificada, eu acho que tem um antipetismo muito forte, especialmente no interior de São Paulo, e conforme a campanha vá mostrando isso... E o que tem voltando? O antipetismo pode crescer de forma muito periférica. No interior de São Paulo, o Alckmin e o Márcio França tendem a diminuir essa possibilidade do antipetismo. Mas a Raquel está certa, em especial se o PT ajudar, né? O PT também é muito bom de dar tiro no pé, como foi o ele não nas últimas eleições. Mas o meu ponto não era nem esse. Claro. Porque 49% de rejeição, o Bolsonaro precisa diminuir a rejeição dele. Então, ele precisa convencer a população mais pobre que ele realmente se importa com eles, e ele precisa convencer a população brasileira em geral de que a pandemia teria sido a mesma coisa se ele tivesse gerido de outra forma. E isso aí é bem difícil. A tua conclusão em uma frase. Existe um Estado maior na campanha do Bolsonaro que pensa essas estratégias ou é bagunça? Eu acho a campanha do Bolsonaro um pouco desorganizada, mas ela tem uma linha condutora. Eu digo desorganizada porque quem cuida do digital, que é o Carlos Bolsonaro, não conversa com quem cuida da campanha tradicional, que é o Flávio, é o Duda Lima, é o Van Garten. Então, elas são 2 campanhas dentro de uma, com 2 estratégias distintas. Nesse sentido, ela não é uma campanha tradicional. Do outro lado, é. Do outro lado, você tem uma voz de comando de cima a baixo, né, hierarquizado e por aí vai. A roda está ótima. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a repeti-la aí. Posso falar só uma frase? Afirmo. É basicamente o seguinte, foi o instinto do Bolsonaro
que, ao se encontrar com uma conjuntura favorável de ser uma eleição anti-establishment, o fez presidente da República. O instinto dele é o mesmo de eleitor proporcional. A questão é que hoje 2/3 do eleitorado não querem mais o anti-establishment. E o Bolsonaro mantém sendo oposição a ele mesmo, na medida em que ele é o presidente da República e é o anti-establishment. Renato, nós vamos voltar a isso com toda a certeza. Muito obrigado por enquanto.